Ok, já temos aqui o André Moreira. Vamos entrar com o André, que está no Japão, em Yokohama. Está a entrar aqui. Vai-nos falar do Japão, da vida dele, de projetos que nós temos em conjunto, de muitas outras coisas. Olá! Olá! Então, tudo bem? Tudo bem? Olha, estou a gravar esta sessão para pôr depois os vídeos no YouTube. Pode ser? Sim, senhora. Então, como é que tu estás? Como é que está a Nau? Como é que está tudo por aí? Epá, por aqui as coisas têm estado agora a melhorar em relação ao coronavírus. Pronto, há alguns sítios que continuam ainda fechados e pronto, e o trabalho temos que trabalhar a partir de casa, mas pronto, de uma forma geral as coisas têm estado a melhorar. O nosso dia a dia também não tem sido assim, fortemente alterado, tem estado as coisas a correr mais ou menos dentro do possível. Acaba por ser, se calhar, uma sensação de maior tranquilidade poder trabalhar a partir de casa. Eu vejo por mim. Não sei Pois, se essa hipótese. no que toca à nossa parte, nós também, já mesmo antes do coronavírus, nós Uhum. Sim. pronto, tivemos sempre uma vontade de trabalhar a partir de casa, não só porque para evitar os transportes e os Uhum. comboios apinhados e essas coisas todas, mas também porque, pronto, como eu sou português, não é? Nós também temos a intenção de um dia ir até Portugal durante mais tempo e pronto, se nós conseguíssemos trabalhar a partir de casa, pronto, tanto podíamos estar no Japão como estar em Portugal e Exato. é de certa forma esse um dos nossos objetivos. Ainda bem que estão todos bem. Olha, aqui, aqui nas conversas, às vezes eu faço assim umas perguntas para as pessoas terem a oportunidade de explicar como é que foram parar ao Japão, porque quem assiste aos Sim. vídeos no canal não te conhece e muita gente tem esse desejo, esse sonho de ir para o Japão viver ou trabalhar, portanto, não só passear, não é? De uma maneira mais permanente. O que é que tu podes dizer às pessoas acerca de pensar em mudar-se para o Japão e o que é que tu, daquele género, o que é que tu gostarias de saber antes de teres ido? O que é que tu achas que é útil saber antes de pensar em ir? Bem, em relação a essas pessoas, o que eu posso dizer é que eu fui uma delas. Exato, eu sei. Ah, pronto, pela minha parte, no princípio, como é que isto começou? Começou porque eu, no princípio, sempre gostei muito de ver pronto, desenhos animados japoneses, gostava muito de jogos de vídeo japoneses, só que eu, na altura, pronto, eu ainda não tinha bem a noção que as coisas eram do Japão e que, pronto, era mesmo um amador completo, não sabia mesmo nada, nada, nada. Entretanto, depois fui começando a perceber-me da língua, começando a perceber-me do nome das empresas que faziam as coisas e comecei assim a ficar com algum entusiasmo, algum interesse. Pronto, isso gerou assim, faz conta que foi uma bola de neve. Uhum. Depois, quando eu entrei na universidade, havia um curso de japonês que a Associação de Estudantes estava a organizar, inscrevi-me, depois não havia inscritos suficientes, andei a convencer os meus colegas todos a entrar e depois lá conseguimos e tal. Mas pronto, começou tudo mais ou menos a partir daí. Entretanto, epá, comecei a ganhar mais interesse pela cultura, pela língua, e até que pronto, decidi que pá, gostava de vir mesmo para conhecer o país diretamente. E então inscrevi-me num curso de férias de verão, pronto, que incorporava um pouco de turismo e um pouco de estudo. Pronto, era uma primeira abordagem ao país durante 3 semanas e pronto, e foi a partir daí que eu pronto, vim para cá, comecei a aprender como é que eram as coisas cá e vim para cá e depois falei com os professores da escola que queria vir durante mais tempo. Uhum. Depois a partir daí vim durante um ano para estudar mesmo só japonês durante esse ano. E pronto, foi depois a partir daí entrei para uma escola profissional onde estudei depois o meu ramo, depois comecei a trabalhar e pronto. Mas o que é que eu gostava de ter sabido no princípio? Talvez, pronto, agora que eu estou no mercado do trabalho, pronto, se calhar há muitas coisas que eu gostava de ter sabido sobre o próprio mercado de trabalho em si, ou mesmo até durante as atividades Uhum. como é que se diz em português? Atividades de procura de Recrutamento. emprego. Ah, sim, Ah, recrutamento, sim.
Exatamente, que se costuma fazer aqui quando os alunos estão no seu ano de graduação ou no ano antes. Uhum. Ah, pronto, assim, essas são algumas das coisas que se calhar eu gostava de ter sabido mais a fundo Uhum. antes de ter entrado pronto, antes de ter tido essa É experiência. todo um processo e nós não Exatamente, fazemos a mínima ideia porque na todo, Europa não há nada parecido. exatamente, é todo um processo muito, muito cansativo Uhum. e que, pronto, é assim, toda a gente faz da mesma maneira e Uhum. quem não faz dessa maneira, pronto, é visto assim de uma maneira diferente, pronto, e depois isso pode ser bom ou pode ser mau, depende depois da empresa também com que se está a falar, mas pronto, eu gostava de ter talvez sabido um pouco mais Uhum. como é que é esse ambiente, o que é que se faz em concreto, uh, pronto, para isto me dar mais alguma preparação, para ter mais algumas estratégias, mas pronto, é assim, a coisa não correu assim mal, não correu assim Não, nada, claro que não. nem que se pareça, mas pronto, era uma coisa que talvez me tivesse dado outra vontade para encarar este desafio, mas pronto, não sabia as coisas assim com muita antecedência e tive que ir aprendendo, pronto, como toda a gente faz. E no teu caso, tu tiveste uma estadia em família japonesa, não é? Um programa de Exatamente, homestay, e que foi, pelo que eu percebi, que tu já me tinhas contado, e que foi muito importante para a tua integração logo na sociedade japonesa. exatamente, E eu também recomendo às pessoas, se possível, que vão para o Japão estudar a língua, estudar a cultura, ainda antes de se comprometerem a fazer uma mudança maior, e se possível que façam essa coisa do homestay. Claro que é uma roleta exatamente. russa, às vezes pode correr muito bem, às vezes pode correr muito mal, Pois, mas normalmente o programa de homestay proporciona uma série de aprendizagens que numa escola nós nunca poderíamos ter. exatamente. E então fala-nos um bocadinho disso. Subscrevo essa opinião a 100% ou a 200% até, porque no meu caso, logo desde o princípio, o pessoal da minha escola disse-me que pronto, tens várias opções de estadia, podes ficar com uma família japonesa, podes ficar numa guest house, podes ficar num apartamento sozinho, podes fazer, pronto, havia várias opções. E aquilo que eu pensei logo desde o início naturalmente foi, epá, eu quero ir para o Japão não só para estudar o japonês e pronto, para prosseguir com a minha carreira, mas também quero aprender o Japão e Uhum. experimentar aquilo o máximo que eu conseguir. E pronto, o que eu pensei naturalmente foi, pronto, a forma mais fácil de o conseguir é, de facto, estar com uma família japonesa, até porque isso me irá dar não só garantias, mas também algumas, como é que eu ia dizer, ajuda-me a não ficar tão preocupado com o meu dia-a-dia, Claro, porque claro. no É princípio uma toda pessoa uma não percebe estrutura nada. de suporte. Exatamente, porque no princípio, quer se queira, quer não, por muito que nós pesquisemos na internet ou nos livros ou uma coisa qualquer, quando se vem para cá é diferente, porque há toda uma série de coisas que uma pessoa se tem que habituar, sei lá, o comer, as lidas do dia a dia, pronto, há muitas coisas que só vivendo exatamente com uma família é que nós nos apercebemos. E eu, pronto, achei que isso era a melhor ideia e foi isso que eu fiz. E de facto, pronto, quando eu vim para cá, pronto, estive numa família, um casal relativamente jovem, eram mais ou menos 40 anos, 40 e poucos anos, os dois, e tinham duas filhas, uma de 3 anos e uma de 6. Fiquei com duas irmãzinhas ali, Hum, pronto, pequeninas, pronto, naquela idade não há vergonha, não há nada, então, sim, pronto, eu para elas era o irmão mais velho, pronto, claro, fartávamos de brincar e jogar, e computador e brinquedos, e epá, aquilo foi uma festa. claro. Mas, mas pronto, isso também me ajudou, porque pronto, depois eles integravam-me em vários eventos onde nós íamos, os festivais que haviam na zona, eu também, eles incentivavam-me a ajudar também, porque pronto, eles depois eram amigos de uma série de pessoas que também organizavam os eventos e depois eu, pronto, integrava-me naturalmente ali. Pronto, foi muito, muito positivo mesmo essa experiência. E uma das coisas também que eu estou pronto, muito grato a eles também, porque foi que eu, quando estava em Portugal, eu tocava numa banda Exato. filarmónica Havia na aí a Inglaterra. questão da música, já lá íamos. Exatamente, exatamente. Porque eu, como tocava numa banda filarmónica, e pronto, e gostava muito e gosto muito, o que eu fiz foi, trouxe o meu instrumento, que é um saxofone, trouxe o instrumento ao calhas, não tinham de tocar, e disse a eles, epá, eu gostava de tocar numa banda que existe aqui perto, podem-me indicar algum sítio que eu possa ir? E depois eles ligaram para duas ou três bandas, pronto, que ficavam perto da casa deles, um,
e pronto, e depois o que aconteceu foi, havia umas ou duas que acho que não estavam a recrutar ou havia assim um problema qualquer, mas houve uma que era exatamente a banda onde a gente estava ali perto, que pronto, eles disseram, então ele que venha cá no dia tal, pode participar num ensaio, depois nós marcamos uma audição e tal, e não sei o quê. Pronto, e assim foi, fui para lá, começou tudo a olhar para mim, eu era o único Claro, estrangeiro que claro. estava ali, e eu pronto, ainda não sabia falar japonês assim muito bem, estava assim ainda meio envergonhado, meio não sabia ainda desenrascar-me, um, e pronto, e ficou tudo assim num ambiente de muita curiosidade e muito, pronto, muito entusiasmo. E depois, pronto, fui à audição, passei na audição e a partir daí, pronto, comecei a integrar-me nas atividades da banda, em concertos, em desfiles, depois tínhamos também uma atuação em palco, que é tipo a marchar, Uhum. pronto, tínhamos uma série de atividades e estive lá durante 3 anos. E pronto, e foi uma experiência Havia mesmo aí uma espetacular. linguagem comum, que acabava por ser uma Exatamente, linguagem comum, que era a música. exatamente. E é de facto uma coisa que as pessoas às vezes nem pensam, mas um dos fatores de integração pode ser uma coisa que as pessoas pratiquem, como um desporto. Imagina que Exatamente, a pessoa pratica um sem desporto dúvida. também, ou toca um instrumento, ou tem um hobby, ou joga jogos de tabuleiro, ou qualquer coisa assim, não é? Isso também pode ser um fator de integração aí no Japão, porque há Exatamente. muitos clubes, há muitas atividades, há muitas Foi, bandas, há muitos grupos de ginástica, as pessoas têm uma vida muito comunitária, eu senti isso, exatamente. e quando a gente chega a um sítio somos tipo atirados para a comunidade e Exatamente. temos o grupo da recolha do lixo, temos o grupo do coro da banda, ou disto ou daquilo, e é um bocado impossível viver sozinho. Claro, há muitos estrangeiros que chegam aí e vivem completamente sozinhos, mas eu acho que alguém com uma cultura minimamente latina percebe que o Japão também tem muito atividades de grupo, atividades de Exatamente. bairro, como tu estás a dizer, essa identidade de eu vou telefonar àquela pessoa que eu conheço para saber de outra coisa. A comunicação entre as pessoas é um fator muito decisivo no dia Foi, a dia, acho eu. exatamente. Depois, qual é. A minha outra pergunta é no sentido do local onde tu viveste. Viveste em Tóquio e depois agora estão a viver em Yokohama. Tóquio é capaz de ser uma cidade que a maior parte das pessoas tem imenso sonho de visitar, até de viver. Exato. Na minha opinião pessoal, é uma cidade que é fascinante, é muito, muito interessante, tem oferta de tudo e mais alguma coisa, mas também é muito desgastante, é Certo. muito cansativa e é muito de isolamento, ou seja, é difícil em Tóquio nós alimentarmos o lado mais emotivo, mais espiritual, mais tranquilo do nosso ser, e é capaz de ser uma cidade que dá cabo de nós. Passado um bocado, a gente sente que dá cabo de nós. E então, eu também sou dessa opinião, não é? Mas queria saber qual era a tua opinião, como é que é viver em Tóquio, como é que é agora viver naquilo que na prática é arrabaldes de Tóquio, porque Yokohama é mais ou Exatamente. menos, é super perto, não é? Mas como é que é viver nos dois sítios? Pronto, eu sou relativamente da mesma opinião, porque é assim, no princípio, pronto, eu só posso falar da minha experiência, não consigo ver como é que seria de outro ponto de vista, mas a nível de quem vem para cá no início, é assim, Tóquio é uma cidade onde tem muitíssimas oportunidades. Uhum. E isso é um ponto muito positivo para quem está à procura de, pronto, de subir na carreira ou de procurar coisas para fazer. Pronto, é assim, se essa pessoa vier a Tóquio, certeza que tem alguma coisa para fazer. Pronto, Uhum. esse é o ponto positivo. Agora, como disseste muito bem, a cidade é muito, muito desgastante, seja a nível do número de pessoas que nós temos de percorrer todos os dias para se desviar e para andar, seja os comboios, os meios de transporte, tudo muito, pronto, é muito congestionado. Um, Quer queiramos, quer não, há poucas zonas verdes, porque o que há, vê-se muitos prédios, isso, pronto, eu também, como é que eu ia dizer, eu sou de Mafra, em Portugal, por isso estou habituado a viver no campo, essa é a primeira. Por isso também pode ter a ver com isso, mas sinto que, pronto, não há assim um contacto muito, muito grande com a natureza. A não sei que nós vamos para um parque grande, mas para termos que ir para um parque grande também temos que entrar em não sei quantas linhas de comboio, não sei Sim, sim, quantas. sim. Por isso, pronto, acaba por ser esse um pouco o ponto desgastante. Agora, o que é que acontece? Pronto, eu
vivi em Tóquio numa primeira fase, só que pronto, depois também, tanto eu como a minha mulher, nós gostamos mais pronto, de viver gostamos mais de zonas assim mais calmas. E então decidimos vir mais ainda para sul de Yokohama. Nós estamos numa cidade que se chama Zushi, que fica, pronto, Sim. Yokohama é os subúrbios de Tóquio, Zushi é os subúrbios de Yokohama, ou seja, pronto, isto já é uma zona tipo, pronto, não é tipo Mafra, mas pronto, já é quase aí perto. Tem uma costa muito bonita, não é? Um porto bonito. Exatamente. Sim. Pronto, depois é assim, dentro da cidade há as partes que são mais próximo do mar e há as partes que são mais próximo da montanha, pronto. Depois há uma questão de coordenar e fazer o balanço onde é que a gente quer morar e tal. Mas, pronto, o que nós notámos mais quando viemos para cá foi que, para já, pronto, a natureza envolveu-nos completamente. Isto aqui, pronto, isto já é árvores em todo lado, nós acordamos com os passarinhos a cantar, pronto, isto aqui não tem já nada a ver. Mas o que acontece também é que, por exemplo, a comparar com Tóquio, as casas, nós estamos a morar ainda numa casa arrendada, o preço das casas face ao seu tamanho é muito melhor do que em Tóquio. Portanto, essa é logo a primeira. Claro. Isso não Basta se ir, por compara. exemplo, para Kamakura, já é assim também. Exatamente. E há muita gente que muda também para aquela zona, ali Kamakura, Imagahama, praia, porque tem casas grandes, tem o acesso à praia, o acesso ao campo, o acesso à montanha e uma casa com o triplo do tamanho do que teria no centro de Tóquio. E o preço se calhar é igual ou menos ainda, esse é que é o ponto. E pronto, essa é logo a primeira vantagem que nos incentivou a vir para cá. Outras vantagens que existem é que, pronto, para já há menos pessoas, ou seja, portanto, estamos mais à vontade no nosso ambiente e tal. O preço das coisas, ir às compras, ir à farmácia, é mais barato. E o que se compra com um preço mais barato é mais em quantidade do que se compra em Tóquio. Sim. Ou seja, é mais barato 2 vezes. E pronto, e depois, pronto, a nível pessoal, nós também ficamos bastante satisfeitos com as pessoas que moram ao pé de nós, que há mais um hábito de saudar as pessoas, dizer bom dia, cumprimentar. Os miúdos que vão para a escola, que passam por aqui por nós, dizem todos bom dia, são todos muito, pronto, têm essa educação. Não sei, pá, não estou a dizer que em Tóquio não se faça isto, mas não sei, nós notamos mais isso aqui, dá-nos mais, essa impressão é mais forte do que em Tóquio. Em Tóquio parece que há muita gente, mas no fundo não se conhecem uns aos outros. Viver numa grande cidade, acho que é um pouco isto, porque podemos viver num prédio com 200 pessoas, mas não conhecemos a pessoa que está ao nosso lado, pronto. Enquanto que se morarmos numa zona mais rural, parece que há uma maior, como é que eu ia dizer, uma maior vontade de entrar em comunidade com as pessoas que estão à nossa volta. Isso, pronto, é um aspecto que nos agradou imenso, desde que estamos aqui a morar. E no fundo estás a 1h30 de Tóquio. Exatamente. Se precisares de ir lá fazer qualquer coisa, também não é por aí. De outras partes do Japão que, entretanto, nestes anos já tenhas tido a oportunidade de visitar, o que é que tu tens assim a dizer às pessoas? Olha, fui aqui, foi melhor do que eu pensava, gostei, quando estiverem cá vão aqui. É assim, dos sítios que eu fui, pronto, eu já fui a Sendai, fui a Aomori, fui a Kanazawa, na prefeitura de Ishikawa, fui a Kyoto, fui a Osaka e fui a Hiroshima. Pronto, assim, em termos de zonas assim mais afastadas. É assim, das zonas que eu gostei mais, pá, adorei Aomori. Aomori, porquê? Porque é uma zona muito, muito calma, muito cheia de natureza. Não foste no inverno, pois não? Não fui no inverno, fui no verão. Não, a única coisa que há é neve. Pois, imagino. Fui no verão para fugir do calor de Tóquio. Exato. Exatamente, quando eu fui lá no verão, pronto, o verão de lá é mais ou menos igual ao verão de Portugal, pronto, é fantástico mesmo. Gostei muito por causa da natureza, por causa do clima também. Depois, gostei muito também de Hiroshima, gostei muito da ilha de Miyajima, porque pronto, sempre foi uma ilha que eu gostava muito de ir àquele santuário e fiquei mesmo absorvido por aquela paisagem, mesmo fantástico.
E depois gostei de Kyoto também, porque pronto, pelas razões que toda a gente gostará de ir, certamente, porque é uma cidade conserva muito o espírito tradicional e as paisagens tradicionais. Epá, gostei muito, fui a Nara também, que é lá ao pé, também é pelas mesmas razões, também é uma zona muito tranquila, muito calma, muito tradicional e pronto, dá-nos um ambiente do verdadeiro Japão, pronto, não sei se é bem assim que se deve dizer, mas nós estamos em Tóquio e estamos em Kyoto, parece que é um país diferente, pronto, Completamente. Essa é outra coisa pronto, que eu acho que talvez algumas das pessoas que estejam a assistir talvez não conheçam, mas o Japão parece um lugar comum e se calhar estou-me a repetir, mas o Japão é tão grande, se nós pegarmos no Japão em tamanho real e pusermos em cima da Europa, uma ponta está na Rússia, outra ponta está quase na Madeira. pois, Em termos de tamanho. E depois, para além de ser um país enorme, é um país que tem diferenças muito grandes, porque é um arquipélago. Então, cada ilha tem as suas características e dentro de cada exatamente, ilha há regiões muito diferentes conforme se são montanha ou planície, ou se foram mais desenvolvidas industrialmente ou não, ou se têm mais património cultural classificado e, portanto, ficaram mais tipo paradas no tempo ou não. Então exatamente, é extremamente diverso e há, como tu disseste, há muitos países dentro do país, é múltiplo, não só em termos de paisagem, arquitetura, o que se pode comer, o que se pode fazer, o que se pode visitar, mas também a nível de povos e de identidade cultural dos povos do Japão. exatamente, Porque apesar de haver uma esmagadora da maioria da população que é geneticamente muito semelhante, mas mesmo, e depois também há os grupos étnicos diferentes, não é? As pois, minorias étnicas, mas mesmo entre a maior parte da população que é geneticamente muito semelhante, há muita identidade cultural regional muito específica, um dialeto, um estilo de cantar, um estilo de comer, um estilo de se comportar, um estilo de pensar até. Por exemplo, as pessoas da zona de Osaka, não é? De Kansai, sim, pensam, trabalham, agem, divertem-se de uma maneira completamente diferente das pessoas de Kanto. exatamente. É quase como se fosse um país diferente, e então dá a possibilidade de compreender que dentro do Japão há muitos Japões. Exatamente. Dentro do Japão há muitos Japões. Depois, uma das coisas que nós temos em comum é o facto de eu, a determinada altura, ter começado a escrever para o Japan Travel, que as pessoas podem aceder através do website, japantravel.com, e Exatamente. depois esse grande portal tem uma secção em língua portuguesa, da qual tu és o meu editor. Obrigada. E tenho que escrever mais artigos, estou em falta com artigos. Então, esta coisa do Japan Travel, como é que o Japan Travel apareceu na tua vida, tendo em conta que a tua atividade principal não tem nada a ver com turismo, ou Exatamente. cultura, ou arte, ou viagens, e apareceste como editor do Japan Travel, como? Isso acabou por ser também uma espécie de uma coincidência, porque quando eu vim para cá, uma das coisas que eu decidi começar a fazer porque tinha alguma curiosidade foi escrever um blog. Então comecei a escrever um blog sobre o meu dia a dia, sobre o Japão em si, sobre coisas que me despertavam curiosidade e tal. E pronto, ia escrevendo todos os dias, ou pronto, um dia sim, dia não, mais ou menos, e escrevia em inglês. Pronto, que era não só porque era uma língua que eu também tinha alguma facilidade em escrever, mas para conseguir dar a conhecer ao máximo de pessoas possível. E o que depois aconteceu foi que um editor da Japan Travel, do site em inglês, entrou em contato comigo porque tinha visto o meu blog e tinha ficado com algum interesse sobre, pronto, a maneira como eu escrevia sobre o Japão e as coisas que eu apresentava e tal. E então o que ele sugeriu foi que se eu não me queria juntar à Japan Travel, para já apenas escrevendo artigos para apresentar pronto, as coisas da maneira que eu apresentava ou de outra forma ou outros conteúdos até contribuir também para a Japan Travel. Pronto, e eu fiquei de certa forma lisonjeado, porque pronto, eu não estava a escrever com nenhum intuito nem nada disso, mas acabei por me juntar e começar a partilhar os meus artigos e as minhas fotografias. O que é que acontece? A dada altura, eles começaram a falar comigo porque queriam expandir o site também para terem um portal em língua portuguesa, que não existia até então. Uhum.
acho que existia, estava em fase de desenvolvimento, só que o responsável não tinha muito tempo e a coisa estava assim a meio caminho e pronto. O que é que acontece? Eles encarregaram-me de fazer as traduções para toda a interface do site e pronto, de tentar angariar pronto, outras pessoas que estivessem interessadas em escrever para o site, pronto, ao mesmo tempo que eu também continuava a escrever. De certa forma, pronto, foi assim que entrei ali, comecei a fazer, pronto, a fazer a minha atividade como editor ou regional partner, que é o que se costuma dizer ali. Pronto, e continuo pronto, com essa atividade como uma espécie de hobby, mas pronto, acaba por ser uma responsabilidade É pronto, a nível... uma das coisas que eu senti. Eu acho que foi mais, acho que se sentiu mais, assim, se calhar há cerca de 5 anos atrás, 6 anos atrás, foi que houve uma série de novas indústrias, de startups japonesas, não é? Tu também sentiste isso, que apareceram no setor de como vamos promover o Japão como destino de turismo, de visita, de vir cá estudar também, não só turismo de curta duração, de vir cá estudar ou de vir cá fazer intercâmbio, de vir cá fazer experiências, workshops, estas coisas, residências artísticas. Apareceram uma série de empresas pequenas e de startups e de empresas na forma de websites ou de portais, também digitais, não é? Ou canais de YouTube também. Todos eles foram, de alguma maneira, suportados por financiamentos da área, muitas vezes apoios do Estado, muitas vezes apoios governamentais para desenvolver também isso, e o que lhes faltava, e isso foi o que eu senti, também foi por causa disso que eu comecei a trabalhar neste sentido, o que lhes faltava era o ocidental, o não japonês, que veja o Japão de uma certa maneira que os japoneses não conseguem ver. Exatamente. E isso faltava-lhes, e foi isso que eles começaram a ir buscar em pessoas como nós, os dois, porque eles precisavam de produzir conteúdos que ressoassem nos espectadores, na audiência desses conteúdos, e eles não conseguiam produzi-los sozinhos. Eles não conseguiam ter essa versão do Japão de fora. Eu achei isso fascinante, que é o facto de eles irem à procura do olhar do outro sobre o Japão para promoverem o Japão junto do outro. Exatamente. E eu acho que o Japan Travel faz muito bem isso, porque tanto no portal do qual tu és editor, que é o portal da língua portuguesa, como nos outros portais das outras línguas, como os textos, as fotos, os vídeos, não sei o quê, são todos feitos por pessoas que estão no Japão ou estão no Japão quando recolhem esse material, pelo menos, mesmo que não vivam permanentemente no Japão, mas é uma visão muito por dentro. É uma visão de pessoas que estiveram ali, por exemplo, as fotos temos que ser nós a tirar, o texto tem que ser de uma experiência que nós tivemos, ou então traduzir a experiência de outra pessoa, traduzir linguisticamente a experiência de outra pessoa, mas que essa pessoa teve em primeira mão. Então, ao contrário de conteúdos mais publicitários, mas sem uma pessoa real por trás, o que eu gosto ali no Japan Travel e que me faz continuar a colaborar com o site é que eu sei que tem seriedade por trás, não é? Não fico a sentir mal estar associado ao nome de Japan Travel, antes pelo contrário, porque eu sei que qualquer pessoa que vai ver ao site, mesmo que não sejam os meus artigos, sabe que aqueles artigos foram escritos para aquela pessoa. Por exemplo, tu viajas, fazes um passeio no fim de semana, tiras as tuas fotos, tiras os teus apontamentos e depois transformas aquilo num relatório, como se fosse assim. Exatamente. E todos mais ou menos também fazem isso. Há assim alguma história de trabalhar no Japan Travel ou ler, ser editor dos artigos de alguém, não precisas de revelar quem, que tu queiras partilhar, que tu achas interessante? É assim, eu desde o princípio tenho estado a escrever, no princípio escrevia mais em inglês, depois quando comecei a participar na página em português, comecei também a escrever em português e maioritariamente também porque eu, pronto, também não viajo assim muito para conseguir escrever muitos artigos originais, mas o que eu comecei a fazer também muito foi a traduzir artigos Sim, a tradução é importante. de inglês ou de japonês. Porquê? Porque pronto, o inglês e o japonês são as partes do site que estão mais vastas, que têm mais conteúdo. E dentro desses artigos, é assim, há sempre meia dúzia de autores que têm conteúdos extremamente interessantes. Pronto, depende muito dos hobbies ou dos interesses de cada pessoa, mas
eu cheguei a ler e a traduzir artigos de alguns autores do site sobre santuários e sobre templos e sobre, conteúdos mais históricos e mais assim, que não são assim tão conhecidos pela maioria das pessoas, e saber pormenores sobre esse tipo de culturas que não vem escrito em lado nenhum, parece que ninguém sabe, só que depois nós vamos ler aquilo que essa pessoa, certamente terá investigado de junto dessa instituição, desse templo, do que seja. Uhum. Conteúdos extremamente interessantes, seja desde porque é que faz conta, coisas que, pronto, assim, dizendo assim em concreto, porque é que o santuário Toshogu, em Nikko, porque é que esse santuário tem as escadarias não são paralelas, mas são assim como é que se diz, em triângulo, estão-se a ficar cada vez mais estreitas, porque é que os degraus são cada vez mais baixos, porque é que os cedros que estão do lado, digamos, dos lados têm a mesma altura, pronto, havia uma série assim de pormenores que, quem tem interesse sobre este tipo de cultura, fica fascinado a ler aquilo. E depois, Sim, pronto, eu também ao tenho. mesmo tempo que a pessoa vai lendo, vai traduzindo, aquilo acaba por passar num instante. Uma pessoa interessa-se por aquele conteúdo, e pronto, depende muito da maneira de escrever da pessoa, isso é certo. Mas há pessoas que conseguem escrever ali coisas mesmo Sim. extremamente interessantes para ler. E é muito interessante quando nós andamos a viajar pelo Japão e realmente a tentar aprender sobre os lugares que nós visitamos. Já me aconteceu N vezes, já me aconteceu muitas, muitas vezes. Chegar a um sítio, como tu sabes, eu ando pelos sítios menos mass tourism que existe. Portanto, tipicamente é assim, eu chego a um sítio em que a única coisa que tu ouves é o silêncio e o corvo, à distância. E depois aparece uma Oba-chan, ou aparece alguém que trabalha no templo e que está a varrer o chão, que já está varrido 30 mil vezes, e depois eu sou a única gajinha ali, e portanto eles metem conversa comigo. Mas é daí que vem tudo, porque as pessoas é que metem conversa com quem visita e as pessoas é que contam a história daquele lugar. E que são histórias daquele lugar que lá está, nós não encontramos nos guias turísticos. Exatamente. De todo. Só quem está ali é que sabe. Essas histórias que as pessoas contam, as que estão lá, ou então coisas como pequenas plaquinhas, aquelas placas que têm texto, só em japonês, claro, e que ninguém se lembrou de traduzir aquilo para um guia turístico. A placa está lá, mas aquela informação não está em nenhum outro sítio. E que são acessos de informação sobre aquele lugar que só tem a pessoa que realmente visita. E que depois traduzem artigos como esses que tu estás a dizer. Então eu acho que isso é que faz com que quando a gente segue os artigos, quando a gente vai consultar ou quando a gente traduz de outra língua, a gente sinta que está realmente a aprender qualquer coisa, porque não é o mainstream, não é aquilo que a gente encontra no Google, não é aquilo que a gente encontra na Wikipédia. E acho que o Japão tem identidade assim. Diz. O que acontecia depois muitas vezes era, eu pegava nessas coisas que aprendia nos artigos e ia depois, por exemplo, falar sobre isso com os meus amigos japoneses da minha banda, contava-lhes, sabias que o templo tal, não sei o quê, foi feito assim porque não sei o quê, ninguém sabia. Claro! Sério? Sim, é que eles também não têm a oportunidade de saber essas coisas de outra maneira. Lá está, é o olhar do ocidental, é o olhar do visitante estrangeiro, que se calhar tem mais curiosidade e que tem mais apetência por saber até do que alguém que lá está, sempre lá esteve e nunca pensou, porque é que eu vou pensar naquela escadaria daquele templo, que é uma coisa assim antiga que ninguém quer saber. E nós achámos aquilo tudo muito fascinante, porque foi o Shogun que mandou construir não sei o quê. Então, hoje em dia, quais são os teus planos para conciliares a tua vida no Japão num futuro próximo? Quais são os teus planos, assim, sonhos e planos? Quais é que são os meus planos? Quais é que serão? Pronto, é assim, nós agora, eu de momento ainda estou a trabalhar na minha empresa, a minha empresa fica em Yokohama, ou seja, pronto, eu não preciso mesmo de ir a Tóquio para fazer nada, estou mesmo só deste lado. Pronto, eu de momento ainda estou a trabalhar nessa empresa, que é uma empresa de desenvolvimento de videojogos. Pronto, e agora com esta coisa do vírus,
pronto, o pessoal foi todo mandado para casa, estamos a trabalhar todos em casa, eles mandaram o computador da empresa para casa de cada um, e pronto, e agora vamos ver como é que a coisa vai continuar, ou se deve começar outra vez a funcionar diretamente a partir da empresa agora em junho, vamos lá ver. Mas o que é que acontece? Agora foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar remotamente, a partir de casa, que era uma coisa que eu sempre queria fazer, porque, pronto, para conseguir um dia, se nós quisermos ir a Portugal, porque, pronto, a minha família está em Portugal, não é? Ou seja, nós queremos não só dar importância à família de um, como, pronto, à família dos dois, não é? Por isso, pronto, esse é um dos nossos grandes objetivos. Por isso, para conseguir ir ao encontro disso, o que é o problema aqui? O problema é onde é que nós vamos trabalhar, não é? E então, pronto, da minha parte, se eu conseguir entrar, no ramo já estou, basta conseguir encontrar uma empresa ou um projeto ou um vínculo qualquer que me permita trabalhar a partir de casa. Esse é o meu grande objetivo agora. Para a minha mulher, pronto, ela ainda não sabe português. Ela é japonesa, ainda não sabe português assim o suficiente para conseguir ter uma conversa fluida, né? Pronto, aquilo que nós estamos para já a pensar é que a primeira vez que nós fomos para Portugal, assim, durante alguns meses ou um ano, ou, pronto, ainda não sabemos ao certo, pronto, eu estarei a trabalhar normalmente nesse projeto, ou que eu já conseguiria trabalhar remotamente, e ela estaria numa escola de português. Pronto, esse é o nosso, o nosso primeiro objetivo. E depois, pronto, depois uma das coisas que eu também gostava que ela aprendesse ou experimentasse era ter a experiência contrária da minha. Ou seja, Claro. era ela ir a Portugal, estar assim no meio de uma coisa que, pronto, só ouviu falar ou só foi algumas vezes em turismo, mas que ainda não sabe bem como é que funciona a cultura, como é que funcionam as coisas, não sabe bem a língua ainda, e então ia começar a fazer as coisas da mesma maneira que eu fiz, ou seja, ia começar a aprender português, depois ia arranjar um trabalho em part-time para também praticar e ganhar algum também, e depois, quem sabe, conseguir um negócio por sua conta ou fazer alguma coisa mesmo a nível pessoal dentro do país. E isso depois, se fosse possível fazer também no Japão, iria ser mesmo o ideal. Pronto, É de certa o forma, desafio dos casais internacionais, é tentar arranjar um exatamente. equilíbrio Há em que muita coisa funcionem que nas duas pensar. culturas, nos dois países e também se Exatamente. conheçam mutuamente. Isso que tu disseste é muito importante, ela viver uma experiência análoga à experiência que tu viveste, até para entender o que Exatamente. tu passaste. Exatamente. Eu acho que isso é muito importante, essa complementaridade nos casais internacionais. Exatamente. É preciso alguma, não diria coragem, mas diria, é preciso a pessoa estar disposta a fazer muita coisa, porque há muito trabalho que é preciso fazer. Ora bem, nós aqui vivemos aqui, depois se formos a Portugal, o que é que acontece à nossa casa, como é que vamos fazer isto e tal, se formos a Portugal, onde é que nós vamos morar e tal. Pronto, é preciso coordenar muitas coisas e é preciso não perder muito como é que eu ia dizer, o objetivo que nós temos em mente. Uhum. Temos que, pronto, estar sempre concentrados naquilo que nós queremos fazer, mas pronto, assim que nós tivermos o nosso objetivo delineado, depois pronto, é desfrutar da experiência que a pessoa está a fazer e conseguir divertir-se ao máximo. E queres deixar aqui mais alguma mensagem no vídeo para o canal? É assim, pronto, eu espero que, pronto, apesar disto ser apenas a minha experiência, acho que pronto, terá o seu valor, pouco ou muito, mas quem tiver interesse em vir para o Japão, pronto, seja em viagem, seja pronto, para vir morar, para vir estudar, para vir trabalhar, pronto, podem visitar o site da Japan Travel, podem registar-se, podem, quem já cá tiver estado pode criar os seus artigos, quem não tiver pode traduzir e aprender coisas sobre o país, porque isso também é uma forma de contribuir para que o Japão em si seja mais difundido junto da comunidade portuguesa e isso, pronto, ajuda, não talvez diretamente, mas ajuda as relações entre o Japão e Portugal, na medida em que mais portugueses terão interesse no Japão, e portugueses ou brasileiros ou de outras comunidades da língua portuguesa, e pronto, isso também é uma forma de ajudar a comunidade portuguesa a ficar mais interessada no Japão. E pronto, e quem tiver interesse poderá juntar-se ou até poderão entrar em contato comigo pessoalmente, que eu estarei completamente disposto a responder às vossas perguntas. Ou então, pronto, como sabem, podem falar com a Inês, que ela também certamente saberá ainda muito mais coisas que eu também não sei, Um por caminho isso, também para ti.
Por isso, pronto, é a favor de contactar com as vossas perguntas ou com o que quiserem. E sobretudo quem tem a capacidade de traduzir diretamente do japonês para o português, porque esse é aquilo que Exatamente, faz mais falta neste momento. exatamente. Pronto, quem não souber, basta saber duas línguas, ou seja, saber espanhol e português, francês e português, alemão e português, inglês e português, japonês e português, pronto, seja qual for a língua, podem fazer as traduções. É que há muito bons artigos que precisam de ser traduzidos de japonês para Exatamente. português por alguém que seja um tradutor como deve ser, ou alguém que tenha, por exemplo, feito japonês na faculdade, ou feito um mestrado de tradução, que eu já sei que alguém que está a ver isto vai se identificar, que normalmente são os que estudam japonês que acabam por vir parar aos vídeos. Portanto, sim, vocês também praticam-se traduzir. Olha, nós a pô-los a trabalhar para o fantasma. Porque é preciso dizer que isto é um trabalho por amor à camisola. Portanto, nós estamos a fazer isto porque eu em particular, portanto, os artigos do Japan Travel não são pagos, mas também não devem ser, acho eu, porque é importante manter esse registro das pessoas estarem a fazer a coisa porque gostam de a fazer. Porque Exatamente. sentem que aquilo é um serviço público, digamos assim. Porque o site também é de acesso gratuito, também toda a gente Exatamente. pode aceder àquilo. Ao passo que é pronto, a base do site é uma espécie de comunidade para ajudar a difundir o Japão. Isto surgiu também muito por causa do terremoto da zona de Tohoku. Pronto, uma forma de ajudar o Japão a voltar pronto, a ser um destino muito procurado pronto, e amado pelas pessoas. Mas pronto, ao passo que é pronto, uma atividade que, como disseste, por amor à camisola, ou seja, não há cá assim salários ou coisas assim pronto, para as pessoas, mas há um certo incentivo, ou seja, há um sistema de pontos que pode ajudar as pessoas depois a conseguirem obter alguns prémios pronto, que a Japan Travel vouchers e coisas difunde assim. na sua loja. Exatamente. Agora é assim, pronto, não são assim coisas que a pessoa consiga ganhar de um dia para o outro só por traduzir 2 ou 3 artigos. Por isso, como tu dizes, eu acho que é importante ter este espírito de querer ajudar o Japão, querer conhecer o Japão e dar a conhecer o Japão, e conforme a pessoa for fazendo isso por gosto próprio, pronto, ao fim de algum tempo irá conseguir obter algumas lembranças, alguns pontos, alguns cupons da Amazon, pronto, algumas coisas pronto, para lhe dar incentivo também e pronto, para dar mais algum valor a esse tempo usado nas traduções ou nos artigos que a pessoa tiver criado. Sim, que é quase uma prenda, assim. Exatamente. É mais uma prenda, um brinde. Exatamente. Olha, espero que tu continues bem. Estás com uma t-shirt espetacular. Obrigada por teres usado essa t-shirt aqui no nosso vídeo. É muito gira, é muito boa. Espero que tu continues bem, saudável, aí Obrigado nesse igualmente. cantinho do mundo, do outro lado do planeta. Como tu sabes, nós agora não podemos ir para um lado e para o outro. Exatamente. As fronteiras Eu estão também mesmo agora estou à fechadas. espera a ver quando é que posso ir. As fronteiras estão mesmo fechadas. Obviamente que eu quero voltar ao Japão, mas sinceramente não sei se vai ser possível este ano, Pois, porque também não sei eles se a será. funcionarem, fronteiras e aviões a funcionar e condições a funcionar, ninguém Exatamente. sabe como é que vai ser este Pois. ano. Mas pronto, algum dia hei de voltar e aí nós combinamos um chazinho. Exatamente. É isso mesmo. Obrigada por teres falado connosco. Vou parar de gravar agora, está bem? Ora é essa, obrigado eu. Beijinhos para a Nau. Tchau, Muitos. tchau. Tchau.